Olá, você está na revista CCBB, a sua revista de arte e cultura. Nossas páginas trazem o melhor do circuito cultural do Brasil e do mundo. Artes cênicas, cinema, artes plásticas, música e muito mais. Na edição de hoje, viaje conosco ao universo surreal de Salvador Dalí. Conheça mais o CCBB e também tragédia grega misturada com música e artes visuais. Na matéria de capa, o ator e diretor Sérgio Brito. O teatro continua sendo a solução, uma razão de ser. É o prazer da vida. Revista CCBB, a sua revista de arte e cultura, depois do intervalo. Não saia daí. Mais de 600 mil pessoas já viram. Pela primeira vez na América do Sul, 150 obras do artista catalão Salvador Dalí reunidas no mesmo espaço. O público carioca aproveita a oportunidade de conferir de perto as obras do mestre do surrealismo. A mostra já bateu vários recordes de público e deve chegar a 1 milhão de visitantes. E eu tô animado aí, na fila aqui esperando. Cultura não quer demais, né? A mostra Salvador Dalí valoriza a fase mais conhecida do artista, o período surrealista a partir dos anos de 1930. C'est que vous êtes un personnage contestataire formidable, et ce qui me plaît chez vous, c'est que vous osez dire ce que les gens n'osent pas dire. Et quand vous êtes trompé, je ne suis pas contestataire, je suis catholique, apostolique, monarchique et romain. Alors moins contestataire que ça, c'est impossible. Oui. Loucura, mistério e beleza habitam as obras de Salvador Dalí, considerado um artista excêntrico e megalomaníaco. Modesty is not my specialty. I believe that today the best painter is Dalí. But see, Dalí compare my painting, the painting of Dalí, of the big masterpiece of Renaissance period, Desenque Velázquez and Raphael, or Vermeer. In this moment, Dalí is absolutely nothing. Dalí is only good because the other painters is so bad. Ele se dizia o surrealismo em pessoa. O Império da Mulher Menina é uma obra que já abre a sala surrealista. Então lá a gente encontra a formiga, a gente encontra o busto da gala, a gente encontra o grande masturbador, a gente encontra a figura do leão, a figura da águia. Então são figuras muito recorrentes na obra do Dalí. Na exposição em cartaz no Rio de Janeiro, os visitantes entram em contato com todos os ícones de Dalí, como a sua mulher, a russa Gala. Há pessoas que digam que ela influenciou muito o Dalí, esse Dalí midiático, esse Dalí que se vende, que ela promoveu o Dalí para o mundo e que ela investia muito nesse lado da carreira dele. Na exposição, o quadro Pé de Gala é um dos que mais chama a atenção. É um quadro muito interessante do Dalí, que é um quadro que ele vai lançar a mão da técnica da estereoscopia, que é uma técnica muito usada na fotografia e que ele usa na pintura. Então, assim, cada olho, o olho esquerdo e o olho direito, percebem o mundo de uma maneira diferente. Tem diferenças de detalhes, de luz, de cor. É um quadro muito interessante nesse sentido do Dalí explorando técnicas e novas formas de pintura. A exposição Salvador Dalí fica em cartaz no CCBB do Rio de Janeiro até 22 de setembro. De quarta a segunda, a entrada é franca. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Adeus. Numa das ruas do centro do Rio, um prédio inaugurado em 1908 ainda marca a paisagem da cidade. Sede da antiga Associação Comercial, foi durante anos também o local onde funcionava a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
A Rua 1º de Março é uma das mais antigas do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos da cidade, ela era chamada de Rua Direita da Misericórdia. Esta velha rua sediou o Banco do Brasil desde a chegada da família real em 1808. No século XIX, a rua era o centro da vida social e a Igreja do Carmo foi transformada em Capela Real. Lá, Dom João VI foi coroado e, mais tarde, Dom Pedro I, imperador do Brasil. O nome atual foi dado em comemoração ao fim da Guerra do Paraguai. Nos anos 20, o prédio da antiga Bolsa se transformou na nova sede do Banco do Brasil. Muitos anos depois, esta construção eclética passou a abrigar o Centro Cultural Banco do Brasil. Há 25 anos, o CCBB oferece uma programação de alta qualidade das mais variadas manifestações artísticas. Acho que também o fato de ser de graça atrai muito as pessoas, porque não são todos os centros culturais que fazem as exposições de graça, né? Presente nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, já recebeu mais de 60 milhões de visitantes. É um dos mais importantes centros culturais do Brasil e também reconhecido internacionalmente. O homem colocado pelos deuses em uma situação para a qual não existe solução. Assim, o filósofo francês Pascal definiu a tragédia há 300 anos. Predestinado aos dias sem vigor e às noites sem fundo, as noites só noites sem fundo, fadada a trocar sonhos líricos por visões tenebrosas, profeta do infortúnio, do próprio infortúnio. Não vem o sol! Heroínas, traidoras, justiceiras. Estarei perto de você, perto do seu amor. Medeia premedita a morte dos filhos para se vingar do marido infiel. Antígona, símbolo do amor fraternal, a jovem que sacrifica a vida pelo direito de enterrar o irmão. Electra, a paixão pelo pai faz com que ela induza o irmão a matá-lo. Em Trágica 3, essas personagens ganharam releituras numa mistura de performance poética, música e artes visuais. Não sei que grito soltar. Tenho sentidos dispersos. A peça Trágica 3 fica em cartaz no CCBB Rio até o dia 14 de setembro. Confira os demais destaques na programação do CCBB. Visões da coleção Ludwig está em cartaz em Belo Horizonte. A mostra reúne obras do colecionador alemão Peter Ludwig com peças de artistas como Andy Warhol e Pablo Picasso. Em Brasília, o fotógrafo Sebastião Salgado mostra o resultado colhido em 8 anos de viagens pelo mundo. A exposição Gênesis registra a vida selvagem no continente africano, santuários intocados e remotas populações indígenas espalhadas pelo planeta. O público de São Paulo pode conhecer de perto os mistérios da cultura árabe. 26 filmes traçam um panorama sobre as relações familiares, fundamentalismo islâmico, a guerra e a vida nos campos de refugiados nos países de língua árabe. E agora, o melhor da semana com o jornalista Luiz Antônio Giron. Um grande tenor italiano falando de outro grande tenor italiano, Andrea Bocelli, fez uma biografia de Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti, o Big Luciano, o grande tenor do século XX.
O livro se chama Luciano Pavarotti, um mestre para todos. É um relato pessoal do Bocelli sobre esse seu mestre, Pavarotti. Eles fizeram uma grande amizade e se tornaram, assim, grandes companheiros também artísticos. Esse livro é um livro que traz detalhes que a gente nunca soube, sobre dicas que o Pavarotti dava para esse grande cantor que é o Andrea Bocelli. Um outro lançamento, aliás, o lançamento de ficção mais importante da temporada, é o romance americano O Pintacilgo, de Dona Tartt. O livro chega ao Brasil pela Companhia das Letras e conta a história de Theo, um menino que perde a mãe durante uma visita a um museu, e os dois, filho e mãe, estão vendo um quadro que se chama O Pintacilgo, de um pintor holandês do século XVII. E o romance é a história do menino e do quadro, de como esse menino se desenvolve, se transforma em uma pessoa ligada ao mercado de arte. Esse livro é contado com muita sensibilidade por Dona Tartt, uma das maiores escritoras americanas. Daqui a pouco, o melhor programa de cinema com o crítico Luciano Ramos. E a gente relembra o ator Sérgio Brito. Tudo isso na revista CCBB, a sua revista de arte e cultura. Não saia daí. Então o teatro é maior do que a vida. E a vida pouca para tão forte experiência. E agora o crítico Luciano Ramos indica o melhor programa da semana nos cinemas. Woody Allen acaba de lançar o que está na moda se chamar de seu último trabalho autoral. Ou seja, um filme em que ele escreve e dirige, mas não participa como ator. Magia ao Luar, uma deliciosa farsa de amor abertamente inspirada numa canção de Cole Porter. You Do Something to Me foi composta em 1928, justamente no ano em que se passa a história do filme. Tudo se passa naquele mundo idílico e fantasioso que era a Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra. O protagonista é o britânico Colin Firth, que ganhou um Oscar em 2010 fazendo o monarca da Inglaterra em O Discurso do Rei. Aqui, em Magia ao Luar, ele interpreta um famoso mágico de palco que conhece todos os truques dessa profissão. Ele recebe a incumbência de desmascarar uma jovem vidente americana interpretada por Emma Thompson. A moça também tem mediunidade e impressiona muito a alta sociedade, a ponto de conquistar o coração de um jovem herdeiro que mora no sul da França, onde se passa a trama. O sarcástico e espirituoso temperamento do personagem de Colin Firth, a propósito, parece diretamente inspirado em Groucho Marx, inclusive na voz daquele cômico americano tão admirado na década de 1930. You know, I'm beginning to dislike this animal more and more. Tell me something about my Aunt Vanessa's colorful past. O engenhoso roteiro de Magia ao Luar engana, isto é, hipnotiza o espectador de uma forma especialmente agradável. Ele é considerado um dos maiores atores que o Brasil já teve. Se formou em medicina e foi pioneiro na direção de novelas para a TV. Mas foi no teatro que Sérgio Brito fez escola. Eu coloco o teatro brasileiro em cena com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas ignorâncias, todas as suas limitações, dificuldades de viver. Você se diz um cavalheiro, muito bem. Um cavalheiro não se gaba de suas conquistas. Portanto, o assunto está encerrado. E o Sérgio era um grande cultor desta coisa maravilhosa que se chama teatro. De maneira que ele lia, feito um louco, ele conhecia muito teatro. Um de seus últimos espetáculos foi o aclamado Jung e Eu, dirigido e escrito por Domingos Oliveira. Na peça, Sérgio Brito vive um experiente ator à procura de um texto para um monólogo. Jung, psicanalista! O que desbravou a floresta sombria da inconsciência humana, junto com Freud, foi além do mestre. Na época, Sérgio Brito chegou a declarar que a peça era o maior esforço de sua vida, mas ao mesmo tempo se sentia leve e bem-humorado. Eu até acho que eu pareço com ele.
Minha mãe era uma personalidade extraordinária. De dia, dona de casa e mãe amorosa. De noite virava uma vidente arcaica e cruel. Mesmo depois dos 80 anos, ele parecia incansável. Com Sueli Franco, encenou a tragicomédia Recordar é Viver. Delícia, eu adoro chocolate. Isso é um grande absurdo, um homem da cidade comendo doce. Em outro trabalho, sob a direção de Naum Alves de Souza e companhia de Clay Diáconis, o ator brilhou na peça Longa Jornada de Um Dia, Noite Adentro, do dramaturgo norte-americano Eugênio O'Neill. Mas não fique me observando o tempo todo, James. Eu fico sem jeito. Mary, eu estou admirando você. Você está linda. Sérgio Brito tinha um público fiel, quase cativo. Seus espetáculos viviam lotados. Parte deste público vinha dos teleteatros que ele estrelou nos primeiros anos da televisão. O público diz assim para mim ainda hoje: por que você não volta com o Grande Teatro? Eu não volto porque vocês me traíram. Quando a telenovela começou, ninguém reclamou de nada, aceitou a telenovela e foi em frente. O público passou a conhecer Sérgio Brito no Grande Teatro Tupi, atração que ele criou em 1956 e comandou por 8 anos. Ao vivo, o programa reunia um elenco estelar: Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Natália Timberg, entre outros. Na Tupi, encenou cerca de 450 textos de autores nacionais e estrangeiros. O programa era ao vivo, sem videotape, não podia errar. Então os erros têm erros monumentais, né? Por exemplo, o erro da Natália, fantástico. Ela fazia como Chália, a museta da La Bohème, e o chale dela virou chale com muita violência, bateu no biombo, o biombo bateu no cenário, derrubou todo o cenário, a Natália ficou soterrada debaixo do cenário. Além de ator e diretor, Sérgio também participou de montagens de óperas. O Sérgio adorava a ópera, né? E ele tinha a coisa do diletante. Ele dirigiu algumas óperas e ele tinha uma visão muito particular. Quando eu comecei a dirigir, ele foi assistir uma ópera que eu fiz, me fez críticas, me deu dicas e me disse coisas importantes sobre a necessidade de estudar, de não perder as oportunidades, né? Sérgio Brito fazia questão de prestigiar os colegas em cartaz e frequentava sempre os bastidores dos espetáculos. Muitos o tinham como referência. Olha, um conselho. Observem tudo e todos. No restaurante, na rua, no cinema, no metrô. E se vocês são artistas, dessas observações devem ter alguma coisa para nos dizer. As suas experiências no palco resultaram na peça Sérgio 80. O monólogo, com direção de Domingos de Oliveira, retratava a vida do ator do alto de seus 80 anos. Foi um sucesso. A mesma objetividade que ele tinha sobre os outros, de repente, naquele espetáculo, a gente via o Sérgio se expressando e o que o Sérgio achava do Sérgio como ator. A Bárbara Leodora, por exemplo, que é uma pessoa minha amiga, quando ela não gosta de alguma coisa minha, ela é feroz. Agora, sobre o Sérgio 80, ela falou tão bem que eu fiquei assustado. Neste espetáculo, Sérgio Brito desejava apenas uma conversa com o público, olho no olho. Para Sérgio Brito, era tudo muito simples. Ontem, uma senhora acabou o espetáculo, uma senhora bem idosa, chegou perto de mim e me disse assim: hoje eu não fui ver meu pai que está morrendo no hospital. Eu vim ver você. Porque minha irmã me disse assim: vai lá, que você vai ver ele falar sobre a vida e vai te dar um conforto. Eu fiquei paralisado.